Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora considerar a revisita da parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 5 a 11 de dezembro. Então vamos para o nosso vídeo. E agora vamos fazer a revisita. Então, a revisita demonstre como é um estudo bíblico usando a lição 1 da brochura Seja Feliz para Sempre. E depois vamos fazer a análise do ponto número 20 da nossa brochura, que é Faça uma boa conclusão. Então, a revisita, ela inicia assim. Então, Carlos diz: vou mostrar para você na brochura porque você pode ter esperança. E aqui na lição 1 vai te mostrar a base dessa esperança. Veja só que tema interessante. Como a Bíblia pode ajudar você. Essa consideração é feita à base de perguntas e respostas. E os textos comprovam o que está escrito. Por exemplo, veja o ponto 1. Vou fazer a leitura e depois a pergunta, tá bom? Então, aí você faz a leitura do parágrafo ou não e depois faz a pergunta. Após a resposta, do morador, você continua assim. São perguntas realmente muito importantes para a nossa vida. E dentre essas está a da conversa que tivemos. Por que existe tanta guerra? O ponto 2 diz assim. Então, você faz a leitura ou não. E depois faz a pergunta. O morador responde e depois você diz assim. Muito bem. E 2 Timóteo 3,16, ali diz que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada por ele e proveitosa. Por isso podemos ter total confiança nela. Mais abaixo, no ponto 4, traz uma pergunta interessante. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura do texto ali citado, Mateus 7,7. Você pode fazer a leitura, por favor? Então, o morador faz a leitura. Após a leitura, você diz. Então, Deus nos incentiva a fazer o quê? Então, João diz. Bem, ali diz que é para a gente ter entusiasmo, persistir e pedir continuamente a Deus. Então, Carlos diz, e isso aí. Somente assim vamos obter as respostas. Aí surge uma pergunta. Que perguntas você gostaria que a Bíblia respondesse? Então João diz, olha, são muitas. Por exemplo, por que morremos? Por que tem tanta violência? Será que existe vida após a morte? Então Carlos continua. Realmente são perguntas bem interessantes. Mas a Bíblia responde a todas elas, pois Jeová ele é todo-poderoso. Ele quer fazer isso. Veja só o outro ponto. Então, aqui a gente finaliza a nossa revisita. É claro que você pode finalizar de uma maneira diferente ou dar continuidade, certo? Então, vamos fazer agora a análise da lição 20. Faça uma boa conclusão. Então, o que você deve fazer? Relembre as ideias principais e incentive as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. Então, os 3 pontos aqui necessários faça uma conclusão de acordo com o tema, dê um incentivo e faça uma conclusão simples e breve. Então, no primeiro ponto diz assim, relembre os pontos principais e o tema da apresentação. Vocês perceberam que após a leitura do ponto 1 e a leitura do ponto 2, toda vez no final da resposta do morador, Carlos, ele fazia uma observação? Então, na verdade, aqui ele estava relembrando os pontos principais. E no último ponto, que é faça uma conclusão simples e breve, foi exatamente isso que Carlos fez. Após a última resposta de João, Carlos diz, são perguntas realmente interessantes. A Bíblia responde todas elas, porque Jeová é poderoso e ele quer fazer isso. Então, na verdade, ele mostrou
nesse resumo final, aquilo que ele veio destacando em todo o seu estudo, que a palavra de Deus ela é proveitosa para nos ensinar e que Jeová ele sempre cumpre o que promete. Então podemos dizer que Carlos ele foi muito bem nesse ponto também.